Voltamos a apresentar Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Voltamos com o programa Condomínio em Foco aqui na rádio CBN Maceió. Um oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil, onde você aprende a falar com autenticidade, autoconfiança e autoridade. Estamos hoje com dois especialistas na área de condomínio. Como síndica profissional temos aqui o Onara e temos o Alberto, que é expert em tecnologia, ele que é diretor da Live Portaria Tecnológica. Pois bem, nós estávamos falando sobre um assunto muito interessante, não é, Pedro Erlon? Estamos falando sobre, continuando, né, as encomendas, né, essas grandes encomendas. Né? A gente falou no caso, e uma geladeira, uma máquina de lavar, um fogão. Como é que funciona, né, um condomínio que está ali pleno, já na portaria remota? Essa encomenda volta ou tem jeito, Onara? Como eu tenho falado, todo condomínio ele tem o seu regimento. Então, vai de acordo com cada regimento interno. O nosso regimento interno, vou falar de um caso específico, que eu gerencio, ele não permite que você receba nenhuma encomenda grande, enfim, se você não tiver agendado. Então, você tem que agendar com, no mínimo, 48 horas antes. Mas, por exemplo, geralmente eles dizem assim, a geladeira vai chegar entre 1º e 4 de abril, no período, enfim. Aí a gente passa isso para eles, para que informe. Aí, chegou lá, ele não está. Onde é que a gente coloca isso? A gente tem falado muito isso. Se a gente não está previamente agendado, se não está previamente agendado, ele vai voltar à geladeira. Mas se foi comunicado, devidamente comunicado, você comunica, no caso, a portaria live, então eles já estão cientes, vai haver o recebimento tranquilamente. Mas depende da mercadoria. Que tem mercadoria que o proprietário que tem que receber. Até por uma questão que foi falado aqui no break, em off, se aquela mercadoria for danificada ou recebida danificada. Aí né? acaba ficando o condomínio sendo responsabilizado por esse recebimento. Sempre foi uma preocupação da Live Portaria Remota desde o início, essa tratativa de encomendas. Né? Então, existem muitas soluções. E o interessante é que a gente fale aqui é que a Live Portaria Remota ela não dita as regras. As regras são sempre do condomínio. Nós fazemos sugestões, né, de como o funcionamento vai correr mais fluido, mas a decisão ela é sempre do condomínio. Como receber, se vai receber, o que receber, horário de recebimento, se pode subir, se não pode subir, se pode abrir a porta, se não pode abrir. Sempre é o condomínio que decide. Então, a Live ela sempre se preocupou com essa parte de encomendas. Né? Então, desde o início, nós criamos aí um procedimento em que a gente transforma o que é a guarita do antigo porteiro num ambiente de encomendas. Então, nesse espaço, a gente coloca um controle de acesso na porta, com reconhecimento facial, câmeras posicionadas dentro do local e do lado de fora, e nós realizamos todo esse controle de entrega de encomendas de forma remota. Então, chegou lá uma entrega do Mercado Livre, um exemplo, a gente recebe essa mercadoria, a gente atende ele do lado de fora, acompanha o acesso dele até o local, até que ele deixa a encomenda, e a gente acompanha a saída do entregador. E notificamos o morador daquela entrega, né, que já está no ambiente de encomendas na antiga guarita. Esse morador ele chega à noite, ele vai até o local, coloca lá o seu rosto, abre a porta, pega a sua encomenda e é assim que vem funcionando muito bem. Existem outras soluções, como armários inteligentes, lockers inteligentes, mas de quase 80 condomínios que a Live opera hoje aqui em Maceió, eu acho que só 2 ou 3 que tem esse locker inteligente. Então, esse conceito que a gente criou no início de automatizar a guarita funciona muito bem. Legal que você trouxe também off aqui um exemplo muito bacana, né, Pedro? Que imaginemos que o condomínio receba uma geladeira lá na Lojas Guido. Alô, Guido Júnior, Geninho, um grande abraço. Lojas Guido. E aí, uma geladeira. O espaço, de repente, pode não caber lá. Mas você disse que tinha solução para isso também. Então, dependendo da regra do condomínio, o condomínio ele pode determinar. Se, olha, chegou um equipamento maior, você pode colocar numa vaga de garagem do morador ou no salão de festa se ele não estiver sendo usado. Né? Mas, reforçando aqui o que a Onara acabou de falar, a partir do momento que o condomínio recebe, ele se torna responsável pelo recebimento. Né? Então, às vezes, encomendas de grande porte é mais interessante que o próprio proprietário faça o seu recebimento.
Então é isso, é feita uma construção em conjunto com a gestão. Você falou e citou quase 80 condomínios, então possa ser que você tenha aí uma regra para cada condomínio. Exato. Né? Perfeito, Arnon. Olha como é complexo isso. Você tem provavelmente você tem um procedimento geral, né? E tem procedimentos que a partir Que são adaptados a cada cliente. Né? Mas eu vou dizer para vocês que dificilmente a gente tem uma regra padrão para todos. Cada condomínio realmente tem as suas particularidades. Tem regimento, conversão, Sim. espaço. Exato. Né? Tem essas disposições. Né? E a gente precisa entender que eu falei que a portaria remota ela é muito parecida com a portaria orgânica, mas tem diferenças. Né? Então, essas diferenças elas passam por adaptações e o próprio condomínio, às vezes, ele começa operando de uma forma e ele vai se ajustando. Então, é importante que a prestadora de serviço, no caso Live Portaria Remota, ela tenha esse jogo de cintura, ela não pode ser engessada. Perfeito. Isso é um grande diferencial hoje que nós temos no mercado, porque nós criamos a nossa tecnologia. Não temos uma tecnologia fechada de caixinha, Sim. em que a gente pega numa prateleira e instala. Né? Então, a gente escuta o nosso cliente, a gente sugere o que a gente entende que é a melhor opção, porém, com o tempo de operação, também podemos fazer ajustes em relação a isso. Então, é uma tecnologia que ela vai sofrendo ajustes e né? atualizações. Ajustando o sistema, vocês têm a tecnologia para isso, né? É aberto, então facilita bastante, sem dúvida nenhuma. Às vezes não há o reconhecimento. Já aconteceu com você, Pedro? O reconhecimento facial falhou. E aí? Perfeito. Então, como é que acontece isso? Como é que resolve isso? Isso às vezes acontece. Sim. Né? Quando não é uma constante, aquele terminal de reconhecimento facial, ele está fazendo isso com várias pessoas, normalmente houve na captação da face, né, tivemos ali um prejuízo na captação da face, ela não foi feita de forma 100% adequada. Perfeito. Normalmente isso se resolve de forma muito simples, refazendo a captura da face, isso normalmente isso resolve, porque ele não tem problema cíclico ali, né? Ou o equipamento está com problema, ou a captura da biometria facial ela não foi feita a contento. Então, normalmente, quando isso acontece, é só refazer a captura facial e o problema normalmente se resolve. Legal. Então é algum gêmeo, né? Algum querendo ir lá? Mulher, quando você fica muito maquiada, né? Nem o celular reconhece. Exageradamente maquiada, pode ser também. Eu queria perguntar aqui para ambos, né? Se a portaria remota, se ela funciona para qualquer tamanho de condomínio. E no caso dos condomínios clubes, né? O que vocês acham, se é adequado? Aí citamos ali em off, né? Um condomínio com 500 unidades. Na sua opinião técnica, na sua opinião também, que é na área de síndica, vocês acham que é adequado? Vamos lá, na minha opinião técnica, eu não acho interessante para um condomínio tão grande a implantação de uma portaria 100% remota. Né? Eu acho que deve-se sim usar toda a tecnologia que hoje a portaria remota da Live oferece, sim. Mas trabalhando junto com uma portaria orgânica, é o que a gente chama hoje de portaria híbrida. Né? Você tem um posto local auxiliado por toda essa tecnologia de automação. Então você imagina, um porteiro numa operação normal, ele tem que dar conta de abrir e fechar as portas para todos os moradores, visitantes, prestadores de serviço de um condomínio 24 horas por dia. Quando você integra uma solução como a que uma portaria remota oferece, você automatiza todos esses sistemas e traz isso tudo para dentro de uma plataforma inteligente, que vai fazer todos os seus registros e possibilitar a emissão de relatórios para a administração. Sim. E o porteiro, ele fica muito mais livre para focar na segurança e nas tratativas de exceções da operação normal. Perfeito. Né? Então, você consegue, num condomínio de 500 unidades, trazer muito mais excelência na prestação de serviço quando você tem uma solução híbrida. Perfeito. Né? Usando toda a tecnologia de uma portaria remota, que ela já entra com a tecnologia, com a manutenção e com a pegada de segurança também. Né? E o condomínio ele entraria com o porteiro fazendo a parte orgânica ali de operação local. Né? Eu acho que esse seria o melhor dos casos, né? O melhor dos cenários. Kionara, você que também foi da área da educação, não deixa de ser ainda, né? Como é que funciona, como é que funcionaria? Qual a sua ideia sobre
educar as pessoas para essa nova fase tecnológica, onde, por exemplo, você tem uma portaria remota, onde pode ter o híbrido, né? O que você sugere como educação condominial para a questão da tecnologia? Então, Carlos, a gente prioriza aqui muita comunicação, a clareza na comunicação, que não tem aí, a gente não tenha falhas na comunicação. Então, desde a informação, de realmente certificar de que aquilo foi recebido, que as pessoas entenderam, marcar pessoalmente para saber se elas realmente receberam a mensagem de forma correta, porque às vezes elas recebem de outra maneira e acaba tendo esse bloqueio. Por exemplo, a gente vai citar aqui agora que a gente implantou a facial para os pets. Não para os pets em si, mas para os como é que a gente pode falar o nome? Acesso pet. Não, as pessoas que é isso, acesso pet. Isso. Pronto. Os portadores, vamos dizer, esses pets. A gente teve que criar isso, por quê? Sim. Porque o pet ele só entra através do subsolo. Então, a gente colocou uma facial no subsolo só para acesso pet. Legal. E todo mundo adorou isso, porque não fica chamando o porteiro, não bate no portão, enfim. E aí foi através da comunicação. A gente vai ouvir o que de fato os condôminos têm, quais são as queixas, quais são as ideias que eles passam para a gente. E através de muita conversa com eles, brainstorming, a gente escuta tudo que eles têm para falar. A gente acaba passando para a live e a live vem com a solução tecnológica. Bacana. Então, acho que a ponto principal, o acesso pet foi a melhor coisa que a gente poderia. Acho que foi o único condomínio que criou isso, foi a gente. Depois dele já implantamos. Depois do nosso. 5 ou 6. É isso. Já. Olha só, muito bom. Periodicidade ideal para manutenção desses sistemas, como deve ser feita a fiscalização pelo síndico, como é que funciona essa questão da manutenção? Olha, a portaria remota, ela é uma prestação de serviço crítica. Né? Por isso que é muito importante que numa cotação numa possível contratação dessa prestação de serviço, isso não seja nivelado pelo nome portaria remota. Então, você pode ter várias propostas de portaria remota, mas os serviços serem muito diferentes de um para o outro. Então, não dá para nivelar portaria remota e valor e preço. Né? Porque o valor por trás ele é bem diferente. Nem tudo é portaria remota, né? Chega todo mundo apresentando que é. Exatamente. Vou dar um exemplo. A nossa estrutura hoje, que a gente entende que é a estrutura necessária para prestar um serviço de portaria remota, nós temos um prédio dedicado com 3 pavimentos, temos 2 geradores full, então temos gerador redundante. Você tem a redundância, temos né? redundância da redundância, né? Então temos um gerador full e outro gerador full caso aquele falhe. Perfeito. Temos anéis óticos atendendo todos os nossos clientes. A gente não usa internet para comunicação entre os prédios e a nossa central. Temos um estoque próprio de peças, fibra ótica, temos um estoque próprio de peças na empresa. A nossa equipe de manutenção técnica ela é 24 horas, a nossa equipe de segurança é 24 horas, a nossa central ela é 24 horas, ou seja, é uma operação que demanda a mobilização de mais de 100 funcionários, né, à disposição dos nossos clientes 24 horas no ar, 7 dias por semana. Não é uma prestação de serviço para quem está se aventurando, né? Então, é muito fácil você colocar o nome portaria remota, mas para prestar um serviço a contento e estruturado, o investimento ele é importante. Então, a manutenção sim se faz muito necessária, né? Então, ela é prestada de forma corretiva 24 horas no ar. Então, você teve um problema num portão às 3 horas da manhã de um sábado, vai chegar um patrulheiro no local, até que o nosso técnico chegue e faça o reparo, e aí o patrulheiro é dispensado e o técnico vai embora e deixa o sistema funcionando normalmente. Perfeito. Assim que é feito. Alta qualidade tecnológica, né? E aí, Carlos, vem de encontro também a questão de situações emergenciais. Eu acho que era isso que a gente pode linkar com todo esse suporte, né? No caso de um acidente, uma tentativa de invasão, né, já que a gente não tem a presença física, né, de um porteiro, como é que funciona toda essa estrutura da live? Como é que funciona esse suporte nesses casos? Perfeito. A live, em 100% dos seus condomínios, ela trabalha com sistemas ativos de proteção de perímetro. Então, todo o perímetro do empreendimento ele é coberto. O que é que isso oferece? Qualquer tentativa de invasão por pular muro ou arrombamento de portas, dispara diretamente na nossa central. Perfeito. Esse disparo que acontece na nossa central 24 horas, ele já traz a imagem do evento junto ao disparo, para otimizar a velocidade. A nossa central aciona um de nossos águias, são os nossos patrulheiros,
Ligados à Century, no caso? Perfeito. Muito justo. Isso. A Century é a mãe, na verdade, né? Verdade. A Live é uma filha da Century. É uma filha da Centro de Segurança. Perfeito. Então, o nosso operador aciona um águia de imediato. O nosso águia ele não sai da nossa base. Eles estão separados em pontos estratégicos por toda Maceió. Perfeito. Então, do ponto mais próximo onde está gerando a ocorrência, o nosso águia se desloca ao local para fazer o atendimento de segurança. Tá? E os nossos águias eles vão para resolver. Muito bom. Ótimo. Né? Algo que interessa muito é o condômino, né? Embora seja uma coisa que a gente... Sim. Desculpa, e olha que interessante. Não só esse disparo, esses disparos de forma automática pelo sistema, mas todos os nossos moradores, através do aplicativo ou através do seu interfone, também eles podem solicitar esse serviço de segurança 24 horas para ocorrências reais. Então, qualquer morador, seja ele entrosado e familiarizado com aplicativos ou como aqueles moradores que detestam tecnologia, ele pode simplesmente pegar o interfone e discar 94, ele vai ser atendido por uma pessoa 24 horas, ele vai poder fazer as solicitações, sejam na área de segurança, ou sejam simplesmente marcando uma visita ou uma festa que vai haver no seu condomínio algumas semanas depois, né? Então essa interface de comunicação ela é bem tranquila. O bolso do morador, o bolso do condômino, custo-benefício, portaria humana, portaria remota. Então, o principal gancho, né, o que faz realmente hoje o cliente procurar a portaria remota é o financeiro. Vocês imaginem a grandeza do seguinte, lógico que cada projeto é um projeto, mas eu vou falar aqui um valor base, um valor médio. Né? Mas imagine hoje que uma portaria, hoje que funciona 24 horas, ela precisa de 4 porteiros. Isso. E mais um porteiro no ano para tirar as férias. Isso. Então, um custo médio de uma portaria hoje para o condomínio, não estou falando do zelador, só da portaria, vai dar ordem de 15 mil, 15.500 reais, né, ou mais ou menos, mas vai ficar nessa faixa daí. Mensais. Hoje o nosso serviço de portaria remota, também eu vou falar um valor médio, porque o valor ele oscila. Mas vamos imaginar um valor entre 6 mil e 6.500 reais. Menos de 50%. Né? Exatamente. 40%. Então, perfeito. Menos de 50%. Onde a Live Portaria Remota, ela não cobra a instalação, ela implanta todos os equipamentos dela, então as câmeras são IP de alta resolução, o sistema de proteção de perímetro que eu falei, de alta tecnologia, todo da Live, os motores dos portões a Live coloca, o sistema de controle de acesso de antenas com tag veicular, a Live também já coloca no prédio, todo o sistema de no-break, caso o gerador não funcione, o sistema continua funcionando, tudo implementado pela Live. E a integração com a interfonia, a integração com o central de alarme de incêndio e o sistema de controle de acesso de pedestres com tecnologia facial. Também o aplicativo para a disponibilidade de todos os moradores. E os águias. E os águias também à disposição do condomínio. Então, entendam assim, que a gente sai de um custo médio de 15 mil, 15.500 para 6.500 reais. E com toda essa estrutura de tecnologia à disposição do condomínio com manutenção 24 horas, 7 dias por semana. Então, são serviços diferentes? São. Mas nem por isso ele é um serviço pior. Né? Ele só precisa ser bem explicado, né? Para que o morador ele entenda bem. Normalmente, quando eu faço as explicações nas apresentações comerciais, eu percebo que quando eu vou fazer a explanação comercial, a gente tem aí um 70-30, 70% contra, 30% a favor. Depois a coisa meio que inverte, a gente fica aí com 70-30 ou 80-20, 80 a favor e 20 ainda... Comunicação. É o poder da comunicação, né? Perfeito. É isso, mas é isso mesmo. É você poder responder as perguntas imediatas e com clareza, né? Porque a pessoa entenda o que está acontecendo ali, o que é que se propõe. Né? Eu costumo muito dizer que nas apresentações não são apresentações comerciais, realmente. Eu não estou ali para vender a portaria remota. Lógico que eu quero vender, mas entendam que só é interessante que a Live faça uma venda para um condomínio se a gente entenda que aquele condomínio será realmente beneficiado pela Live ou não. É verdade. Se faz sentido. Perfeito. Sabe por quê? A Live, quando fecha um contrato com um condomínio, ela faz um investimento na ordem de 80 a 100 mil reais por condomínio.
E a mensalidade, ela custa 6 mil, 6.500, 7 mil Tem um ano aí para... Não, 2 anos. É. Então você tem aí um período de investimento, né, de você começar a ter o seu retorno praticamente no final do segundo ano. Porque além do investimento direto, você tem a operação, a manutenção e os agres. Né? Daí 2 anos. Quando a gente planilha isso, vai para quase 2 anos. Então, efetivamente, a gente começa a ter o retorno no final do segundo ano. Perfeito. Então, entendam que a gente não pode também se dar o luxo de fazer venda por venda. Sim. A gente tem que entender que se a nossa solução faz sentido para aquele condomínio, se na nossa expertise a gente entende que vai ser uma situação ganha-ganha, né? Perfeito. Ganha da nossa parte e ganha também da parte do nosso cliente. Isso faz uma enorme diferença, nesse propósito, né? Que lá funcionou muito bem, então, essa muito bem. transferência. Legal. Nós temos a híbrida, né? Então, assim, a gente tem os 2 contatos. Tem a portaria física, humana, e tem a parte da live. Mas eu garanto que a da live supera. Olha, em quase 80 condomínios tivemos só, até o momento, né, em 6 anos de operação, tivemos 2 desistências, né, que não voltaram para a orgânica, foram para outra portaria remota, mas estão renegociando para voltar para a live e portaria remota. E no caso dessa contratação, Kionara, como é que foi esse processo dentro do condomínio? Tinha que ter alguma coisa no regimento, o jurídico fez alguma observação, tinha que ter um quórum especial. Como é que foi todo esse processo? Assim que eu assumi, a gente já marcou para alterar o regimento. Porque tinha muitas brechas no regimento que não me davam... Que contribuíam contra. Exato. Não só contra, como a nossa segurança também. Porque eu prezo muito pela questão da segurança do condomínio. Né? Então, assim, o que isso vai trazer de segurança para você? Então, eu não posso ter brechas. Então, a gente mudou o regimento, incluiu lá as regras realmente que são necessárias. Já incluindo tudo voltado para a portaria, já considerando que ia aprovar. Já considerando. Sim. Já existia um regimento amador, vamos dizer assim, com relação à portaria remota, mas como a gente tinha que implantar ela e girar a chave, como o Alberto fala, na girada da chave a gente teve essa pressão, uma grande pressão, mas questão de dias... Pressão? Teve. Pode citar, é publicável aqui. Acho que pode. Então, assim, a gente teve... Não citando nomes, né? Não, por exemplo, na hora que a gente colocou as tags veiculares, que a gente colocou as tags veiculares, a gente tinha muito problema com os controles remotos. Ou descarregava a pilha, ou ele perdia, não funcionava. Eu já perdi o meu, por isso. E aí eu chamei a live, vamos conversar, e ela veio com a questão, e sem custo pra gente, que foi muito bom. E é um investimento alto. E foi chato para negociar com esse Alberto, é cabuloso. Mas a gente acabou agregando aí valor a ele, e a gente implantou, falou lá que tem um período de comunicação, de informativa, enfim, para eles. Fez todo um trabalho prévio. Educacional, né, com relação à importância das tags. Mas, na virada da chave, que eu disse, a partir do dia tal, o porteiro não está autorizado. Porque, na verdade, nossos porteiros hoje, eles não abrem e fecham portões. Não, eles são os nossos olhos. Para que o regimento seja cumprido, para que os condomínios estejam seguros, fiscalização do nosso condomínio. Mas abrir e fechar portão, isso é live. Nós temos tecnologia para isso. É tanto que até a parte dos pets. Nós temos tecnologia, vocês vão usar a tecnologia. E a gente dá um prazo, vamos lá dizer, 15 dias. Dia X, o porteiro não abre mais. Todo mundo concordou. Todo mundo, né? Não abre mais. O que aconteceu? No dia que virou a chave, meio-dia, o nosso condomínio chegou lá e começou a buzinar para que o porteiro abrisse. Porque e ele não abria de forma nenhuma. Antigamente. Exato. E a gente tem as exceções, tipo, trocou um veículo, ou veio com Uber, etc. Você tem previamente meios para comunicar, para que o porteiro vá lá, coloque no livro de protocolo. Natural. Enfim. E aí ele não queria assinar o livro, não, e o porteiro ia abrir. Eu falei, ele não abre. Aí o porteiro telefonou para ele, dona Kionara, pelo amor de Deus. Eu falei, você não vai abrir. Ele deu ciência, ele assinou. Por que ele não esteve aqui para a live implantar o sistema para ele? Colocaram uma tag, pegaram a tag, nem colocar. Se ele pega a tag e aproxima, já abre o portão. Perfeito. Buzinou, aí começou um trânsito meio-dia ali perto do Santa Úrsula, que não tem, né, dos colégios ali, enfim. E bem, eu disse, não tem problema, a gente chama SMTT, tá tudo certo. Ele fechou o portão, ele colocou o carro e não, ninguém saía, que estava dentro, ninguém queria entrar. Mas não durou 3 minutos. Aí eu peguei, acionei o pessoal da SMTT, antes mesmo de chegar, ele já se conscientizou e tirou o carro. Muito bom. Falaram que Onara vai descer. A live fez plantões também, foi? Fizemos plantões. Colocamos equipes nossas. Olha, até de madrugada, que o pessoal tem muito médico, então o pessoal de madrugada estava lá e eles não iam.
Aí foi um absurdo. Eu falei, pois não, você não vai abrir de jeito nenhum. Foi chegar a exigir isso, né? Não, a gente chega muito tarde. A gente fez um plantão de madrugada. Olha aí. Aí essa pessoa não falou, eu falei, agora, meu amigo, você vai entrar só com a tag. E aí até eu passei para a live, que eu precisava para multar esse condômino, que na verdade a gente advertiu e multou, através das câmeras da live. Hoje está 100%. Graças a Deus, a gente não tem problema. Pedro, programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Temos 2 minutos para encerrarmos o programa. Quando o programa é bom, né? Rapidamente as coisas vão acontecendo. Então, gostei das considerações finais, é que ele se vira nos 30, né, Alberto, para que você, então, se despeça dos nossos ouvintes aqui na Rádio CBN Maceió, programa Condomínio em Foco, agradecendo desde já a sua honrosa presença. Eu que agradeço o convite, né? E dizer a todos que a Live Portaria Remota está à disposição para atender o mercado da melhor forma. Podem entrar em contato conosco no nosso Instagram, Live Portaria Remota, e solicitar uma visita sem nenhum compromisso. Onde a gente vai no teu condomínio, a gente entende a tua necessidade e dimensionamos uma solução sob medida para vocês. Vou deixar um convite aqui também para o podcast, né, para o PCcast, onde nesse podcast atendemos o mercado da construção civil, para que os novos empreendimentos já venham preparados para essas novas tecnologias. Então Legal. É um ponto bem interessante também. E é isso aí, pessoal. Uma boa tarde a todos aí. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Fica aí, então, o convite, principalmente para o Sinduscom, né? Já aproveitando o convite do Sinduscom, porque o atual líder, o Alberto, né? O Alberto realmente é um grande líder, e ele que teve a oportunidade de ter o curso conosco lá, e que pense nisso, e de repente uma reunião com o Sinduscom, para facilitar esse processo, ok? Esse processo. Kionara, se vê nos 30, suas considerações finais. Agradeço muito o convite. Alfredo. E foi muito importante tocar nesse tema para colocar realmente a responsabilidade do síndico nesse processo, tanto de conscientização, como educacional, como, enfim, de favorecer realmente para que as coisas funcionem. Eu acredito que o papel do síndico ele é fundamental e me coloco à disposição para que algum síndico, caso queira, algum suporte, alguma ajuda e tirar como que realmente eu consegui fazer isso, porque lá a gente não tem bloqueio nenhum, pode me procurar, estou à disposição. Legal, só corrigindo o Alfredo Breda, né? Querido Pedro Erlon, nosso expert em condomínio, suas considerações finais. Fico feliz em trazer mais um tema disruptivo, né? Embora já tenha algum tempo a portaria remota, mas é importante mostrar o que ela está se transformando, trazer um especialista como Alberto. Gostei muito do papo com Kionara, pessoa muito, né, diferenciada, uma síndica bem positiva, com uma grande energia, gostei muito. E vamos, né, quem sabe trazer esse tema em um outro momento. Em outro momento. Obrigado a todos. Programa Condomínio em Foco na Rádio CBN, oferecimento Aço Bom Preço, Instituto Carlos Conce. Até a próxima terça-feira com mais um Condomínio em Foco para você.